Salve, salve, concurseiro e concurseira. Para quem não me conhece ainda, eu sou o professor Antônio Pequeno, sou professor de Direito Penal, Legislação Penal Especial, agente federal de execução penal desde 2009. E, pessoal, quero alertá-los a todos. Saiu o edital aí para a Guarda Municipal de Serra, Espírito Santo. Então, vocês vão lá, vão dominar. O salário altíssimo, tá? Salário muito bom, cara. Pelo edital está 9.600, mas vai passar ali dos 10 mil, pode ter certeza. Perfeito, pessoal? Se você quiser passar para esse concurso público, então vem com a Implacável Concurso Público, uma empresa especializada em concurso público para a Guarda Municipal. Então não perca essa oportunidade. Faça sua aquisição ali do curso específico para a Guarda Municipal de Serra, para que você consiga obter êxito. Só para você ter uma noção, olha só como é que a gente trabalha com seriedade, busca sempre o que é a melhoria ali para que o candidato, o nosso aluno, consiga obter êxito nesse concurso para a Guarda Municipal. A banca é a banca IDECAM. E hoje vocês vão resolver questões comigo da banca IDECAM. E só a título de exemplo, essa banca, ela tinha o costume de cobrar o texto legal. Então ela vinha cobrando mais a literalidade. Aí teve o concurso 2021 para a Polícia Civil do Ceará, ela mudou o parâmetro. Ela foi lá e começou a cobrar jurisprudência. Então a gente vai te mostrar esse caminho. Aquilo que efetivamente a banca ela pode vir a cobrar no teu concurso. Então por isso, hoje nós vamos fazer aí uma bateria de exercícios, não se esqueça desse detalhe, bateria de exercícios, todos os exercícios da banca IDECAM. Então não perca essa oportunidade. Na descrição aí tem o link para você fazer a aquisição desse curso para a Guarda Municipal aí de Serra. Então, vai lá, acessa o link e compre. Porque você vai ter ali os melhores professores. E se Deus quiser, você vai ganhar esse dinheirinho aí, que eu falo dinheirinho não no sentido pejorativo, porque o salário é bom pra caramba, tá? É difícil você ver um concurso para a Guarda Civil Metropolitana, Guarda Civil Municipal, com esse salário, tá bom? Então é isso, pessoal. Sem mais delongas, vamos ao que interessa. Vem comigo, vamos resolver aqui os exercícios da Lei Maria da Penha, Banca IDECAM. Vamos lá, pessoal. Para quem não me conhece, professor Pequeno, vai lá no meu Instagram. Instagram também é Prof. Pequeno. Vem comigo aqui, ó, nessa primeira questão. A Lei Maria da Penha, Lei 11.340/2006, é um dispositivo legal brasileiro que visa aumentar o rigor das punições, das agressões contra as mulheres, quando ocorridas no âmbito doméstico ou familiar, e estabelece que o pedido da ofendida será tomado a termo pela autoridade policial, em caso de violência contra a mulher. Assinale um dos elementos obrigatórios que deve constar no termo a ser registrado pela autoridade policial, conforme a legislação citada. Então, pessoal, de acordo com a Lei Maria da Penha, o que deve constar no termo envolvendo ali o pedido da ofendida para fins de aplicabilidade em benefício dela de medida protetiva de urgência, é necessário ter o que? A descrição sucinta do fato e das medidas protetivas solicitadas pela ofendida. Lembrando o seguinte, que quem pede a ofendida de acordo com a Lei Maria da Penha, quem pede medida protetiva de acordo com a Lei Maria da Penha é a ofendida ou então o Ministério Público. A autoridade policial não pode pedir uma medida protetiva de urgência para a ofendida. O que a autoridade policial faz? Pega o termo envolvendo o pedido da ofendida e vai ter a obrigação de remeter esse termo dentro de um prazo de 48 horas, para que o magistrado, ou seja, o juiz, venha decidir também, igual prazo, ou seja, num prazo de 48 horas, a respeito se vai conceder ou não uma medida protetiva de urgência. Então, recapitulando, quem pode pedir a ofendida é o Ministério Público. A autoridade policial não pede, só faz a remessa do pedido da ofendida. Dentro do prazo de 48 horas e dentro também de um prazo de 48 horas, o magistrado tem que decidir. Portanto, aqui, ó, gabarito, letra E, questão bem tranquila em cima de texto legal. Outra questão aqui, ó. De acordo com a Lei Federal 11.340, 7 de agosto de 2006, Lei Maria da Penha, para os processos cíveis regidos pela referida lei, é competente, por opção da ofendida,
o juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher, exceto... Então, o primeiro detalhe aqui, envolvendo essa questão, porque fala sobre processo civil e não processo criminal. Quanto ao processo civil, você pega a resposta dessa questão em cima do artigo 15 da Lei Maria da Penha. Então, ela pode optar em propor ali, por exemplo, uma ação no próprio domicílio do agressor, tá certo? No domicílio ou residência da ofendida, também tá certo? Do lugar do fato em que se baseou a demanda, também tá certo? Agora, errado é a letra D, que fala de residência dos filhos da agredida, quando com ela não residirem. Nada a ver, tá errado. Não está de acordo com o artigo 15. Então, no caso, envolvendo ali processos cíveis, o que ela pode ter como opção para movimentar ali a máquina judiciária? Domicílio do agressor, domicílio ou residência ali da ofendida ou no local do fato que se baseou ali a demanda. Perfeito? Artigo 15. Quanto aos processos criminais, aí segue o quê? A regra do Código de Processo Penal. Próxima questão. Olha só que interessante. Sobre a Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006, Lei Maria da Penha, assinale a afirmativa incorreta. Letra A. Serão admitidos como meio de provas os laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde. Perfeitamente, pessoal. Por exemplo, a mulher foi vítima de uma lesão corporal, sob o contexto de violência doméstica familiar. Ela teve atendimento no posto de saúde. Então, ela pode pegar o BAN, que é o Boletim de Atendimento Médico, e utilizar como prova ali que ela sofreu uma lesão. Letra B. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz a requerimento do Ministério Público, delegado de polícia, comandante da Polícia Militar ou a pedido da ofendida. Olha só como é interessante contextualizar em cima de uma questão. Verifica-se que a letra B está incorreta. Por quê? Eu disse para vocês que quem pode pedir a medida protetiva de urgência com base na Lei Maria da Penha é só quem? Ministério Público e, no caso, a ofendida. Disse que o delegado de polícia ele não pede, ele remete o pedido da ofendida. E em nenhum momento eu falei de comandante da Polícia Militar. Perfeito? Então tá errada. Como é para marcar incorreta, gabarito letra B de bola. Lembra? Requerimento do pedido, ali envolvendo medida protetiva de urgência, isso. Vai ser de legitimidade do Ministério Público ou da ofendida. Aí vem a letra C. É vedada a aplicação nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher de penas de cesta básica ou outras prestação pecuniária, bem como a substituição da pena que implique o pagamento isolado de multa, tá certo? Isso aqui é a redação, pessoal, do artigo 17 da Lei Maria da Penha. Só uma observação aqui no pagamento de multa. A multa ela pode ser aplicada? Pode. Junto com uma pena privativa de liberdade? Pode. Então presta atenção, a multa ela pode ser aplicada desde que não seja de forma isolada. Mas se for aplicada, por exemplo, uma pena privativa de liberdade, junto com a multa, aí vai ser possível. Porque pelo texto legal no artigo 17 fala que implique o pagamento isolado de multa. Então a multa sozinha não cabe. Letra D. A ofendida deverá ser notificada dos atos processuais relativos ao agressor, especialmente dos pertinentes ao ingresso e à saída da prisão, sem prejuízo da intimação da advogada, constituída ou do defensor público. A ofendida não poderá entregar intimação ou notificação ao agressor. Perfeitamente é isso que está no texto legal. Portanto, o gabarito aqui é letra B de bola, que é a única incorreta. Próxima. Estabelece a Lei 11.340 de 2006, Lei Maria da Penha, que nas ações penais públicas condicionadas, ação penais públicas condicionada à representação da ofendida, de que trata a referida lei, só será admitida a renúncia à representação perante o juiz, em audiência especialmente designada com tal finalidade. Agora, vamos preencher antes de quê, professor? É antes do recebimento da denúncia. Então, antes do recebimento. Então, antes do recebimento da denúncia. E ouvido o Ministério Público. Então, assinale a alternativa que completa corretamente e sequencialmente a afirmativa anterior. Gabarito aqui, letra C de casa. Antes do recebimento da denúncia e, vai ser ouvido o Ministério Público. Toma cuidado que a banca ela pode tentar confundir tua cabeça e colocar assim,
antes do oferecimento. E pelo texto legal fala antes do recebimento. Agora, esse artigo 16 é um artigo que você vai separar para fim de estudo. Por quê? Falou em Lei Maria da Penha, ele é muito cobrado. Por quê? Não é qualquer crime que a mulher veio a ser vítima que pode ocorrer a retratação. Logo no início do artigo 16 fala o seguinte: nos crimes cuja ação penal seja pública condicionada à representação. Então, por exemplo, se a mulher foi vítima de uma lesão corporal leve, pode ser negativo. Não pode se retratar ela. Por quê? Porque a lesão corporal leve é ação penal pública incondicionada, de acordo com o STJ e também com base no enunciado da súmula 542, também do STJ, tá? Por quê, gente? Porque a Lei Maria da Penha ela proíbe a aplicação da Lei 9.099. E o tipo de ação penal da lesão corporal leve está na Lei 9.099. Pelo fato da lei proibir, a Lei 9.099, a lesão corporal leve, sob o contexto de violência doméstica familiar contra a mulher, passa a ser o quê? Ação penal pública incondicionada. Então, a lesão corporal leve não cabe a retratação. No caso, uma lesão corporal obviamente grave, gravíssima, qualquer tipo de lesão, não cabe. Se é uma contravenção de via de fato, também não cabe, porque contravenção de via de fato é ação penal pública incondicionada. Está lá na lei de contravenções penais, que as contravenções penais, o tipo de ação penal é pública e incondicionada. Então, quando que cabe retratação, professor? Nos crimes cujo tipo de ação penal seja ação penal pública condicionada à representação. Por exemplo, ameaça. Ela foi ameaçada. Então, ela foi lá, representou contra o agressor ou agressora pela prática da ameaça, formalizaram ali o procedimento e antes do juiz receber a denúncia ofertada pelo Ministério Público, ela quis ali retirar, né, a grosso modo, que o pessoal entende. Na verdade, ela quer retirar a representação, então seria o quê? A retratação. Mas pelo texto legal fala renúncia. E tecnicamente o correto é retratação. Ela pode se retratar? Pode. Ela pode se retratar, tem que ser antes do recebimento da denúncia. Mas é interessante o seguinte, que essa retratação ela não é feita na delegacia. Ela não é feita perante o Ministério Público. Ela é feita perante a autoridade judiciária. E para isso tem que ter uma audiência especialmente designada. Aí vem uma pergunta um pouco mais complexa. Essa audiência, ela é marcada de ofício pelo juiz ou só é marcada se ficar demonstrado interesse da parte ofendida em se retratar? Resposta com base no entendimento da jurisprudência. Essa marcação da audiência é facultativa. O juiz não pode marcá-la de ofício, porque tem que ser demonstrado o interesse da vítima de violência doméstica familiar em marcar a audiência para que ocorra a retratação. Entendeu? Então, agora, só para deixar tudo alinhado. Cabe a retratação nos crimes de ação penal pública condicionada à representação, não é qualquer crime. Então, se o crime é ação penal pública incondicionada, não cabe. Então, só nos crimes condicionados à representação da parte ofendida. Por exemplo, que eu citei a ameaça, o crime de stalking, tem que ser uma audiência especialmente designada para essa finalidade e tem que ser antes do recebimento da denúncia. E vai ser ouvido o Ministério Público. Agora sim, então o gabarito aqui, ó, letra C de casa. Próxima. A Lei Maria da Penha, a Lei 11.340 de 2006, estabelece a situação relativa aos casos envolvendo a violência doméstica familiar contra a mulher, em que caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial. Assinar a situação em que caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz de ofício a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial, conforme legislação em contexto anterior. Ou seja, aqui, olha o que a banca está trazendo. Ela está trazendo a literalidade do artigo 20 da Lei Maria da Penha. Já identifiquei. Ela quer o texto legal. Então, pelo texto legal, o juiz ele pode decretar a prisão pelo texto legal. Já vou fazer os comentários técnicos. Então, pelo texto legal, o juiz pode decretar a prisão de ofício, o requerimento do Ministério Público, mediante representação da autoridade policial, em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal. Portanto, a gabarito letra B de bola. Tá vendo aqui, ó? Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal? Ah, entendi, professor. Agora, onde que está a crítica? Vamos lá. A crítica é que hoje
tendo visto a alteração que ocorreu lá no Código de Processo Penal, com o advento do pacote de crime, o juiz, independentemente se é na fase do inquérito ou na fase processual, ele, para decretar uma prisão preventiva, ele vai ter que ser provocado. Ele vai ter que ser provocado. No caso, se é a autoridade policial na fase do inquérito, vai representar pedindo a prisão preventiva, ou, se é o Ministério Público, ele pode requerer tanto na fase da pré-processual, na fase do inquérito, ou na fase da instrução criminal. Mas, de qualquer forma, o juiz, ele fica aguardando a manifestação de quem? Da autoridade policial ou do mesmo Ministério Público. Ele não pode decretar de ofício. Decretar de ofício significa dizer que ele poderia decretar prisão preventiva sem ser provocado, pela própria análise dele. E não pode. Isso com base no Código de Processo Penal. Mas aí que entra o que é a função do professor. O que eu vou seguir, professor? Você vai observar. A banca está cobrando a literalidade, que nem aqui, cobrou o texto legal. Então segue o texto legal. Pelo texto legal fala que o juiz pode decretar de ofício, tanto na fase do inquérito como na fase da instrução, e vai trazer como correto, porque está na literalidade da lei, conforme eu citei o artigo 20. Então, se está cobrando o texto legal, segue a literalidade. Agora, quando ela for cobrar a jurisprudência, vocês vão ver que ela está ali de forma mais aprofundada. E isso eu mostro para vocês uma questão mais à frente que foi cobrada no concurso para a Polícia Civil do Ceará. Perfeito? Então, gabarito aqui, a letra B de bola, porque cobrou a literalidade do artigo 20 da Lei Maria da Penha. Próxima. Olha só. De acordo com a Lei Maria da Penha, constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos desta lei, o juiz poderá aplicar de imediato ao agressor, em conjunto ou separadamente, algumas medidas protetivas de urgência. Em relação às medidas protetivas de urgência, e de acordo com o disposto anteriormente, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. O juiz pode decretar ali a suspensão da posse ou restrição do porte de armas com comunicação ao órgão competente nos termos do Estatuto do Desarmamento? Verdadeiro. Tá bom? Para você ganhar tempo na hora da prova, viu que a primeira é verdadeira, tem certeza, já elimina, gente. Olha como é que facilita a tua vida. Afastamento do lar, domicílio, local de convivência com o ofendido? Verdadeira. Vai falar. Ó, já sobrou. Ali, no caso, a letra B. Já sabe que o gabarito é a letra B. Aí volta. Restrição ou suspensão de visita aos dependentes menores, ouvida a equipe de atendimento multidisciplinar ou serviço similar. Verdadeira. Prestação de serviços comunitários. Aí tu vai olhar ali, aí não. Prestação de serviço comunitário não entra como medida protetiva. Pode ser, por exemplo, mais para frente, né, uma pena restritiva de direito, mas vai depender do crime ou da crime ou da contravenção penal praticada contra a mulher. Porque, por exemplo, assim, se for praticado um crime ou uma contravenção penal contra a mulher que tenha violência ou grave ameaça contra essa mulher, não cabe a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. Pessoal, fica aqui então o gabarito letra B de bola. Próxima. Para a gente finalizar aqui, tá? Nossa live, ela é bem curta, mas objetiva, isso para você pegar o parâmetro aí de como pode vir na tua prova. Olha essa questão aqui. Essa questão ela é mais técnica e ela da banca IDECAM foi cobrada em 2021 para o concurso da Polícia Civil do Ceará. Olha o enunciado, vamos lá. A Lei Maria da Penha se tornou um importante mecanismo contra a violência doméstica e familiar contra a mulher, em conformidade com o disposto na Constituição Federal e nos tratados internacionais ratificados pelo Estado brasileiro. Os tribunais superiores já se manifestaram várias vezes sobre importantes teses jurídicas a respeito da Lei Maria da Penha, que estão listadas nas alternativas a seguir, à exceção de uma. Assinale A. Ou seja, está cobrando jurisprudência. Aluno meu não fica sem saber de forma aprofundada esse conteúdo. Pode ter certeza que você assistindo uma aula minha da Lei Maria da Penha, você vai chegar e vai acertar essa questão com tranquilidade. Confia, estou falando sério. Então aqui, a exceção de uma, a gente vai marcar aquela que não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Letra A. Para a configuração da violência doméstica familiar, no artigo 5º da Lei Maria da Penha, não se exige a coabitação entre autor e vítima. Pessoal, tá certo? Isso aqui é enunciado da súmula 600 do Superior Tribunal de Justiça. Certinho. Então, não é essa que eu vou marcar.
Letra B. A Lei Maria da Penha pode incidir na agressão perpetrada pelo irmão contra a irmã, na hipótese de violência praticada no âmbito familiar? Perfeitamente. Também está certo. C. A suspensão condicional do processo e a transação penal não se aplicam na hipótese de delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha? Pessoal, certinho. Aqui o que a banca cobrou? Ela cobrou a súmula 536 do Superior Tribunal de Justiça. Letra D. A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no âmbito doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Mas preste atenção, não é qualquer crime e não é qualquer contravenção penal contra a mulher, e sim crime ou contravenção penal que foram praticados com violência ou grave ameaça no contexto de violência doméstica familiar. Aí, nesse caso, realmente não cabe substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Mas onde está o fundamento disso, pessoal? Olha só, súmula 588 do Superior Tribunal de Justiça, STJ. E por fim, letra E, é aplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher, no âmbito das relações domésticas. Errado. Errado porque não é aplicável. Então, gabarito aqui, letra E. Fundamentação, olha só, súmula 589 do Superior Tribunal de Justiça, que não cabe a aplicação do princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados sob o contexto de violência doméstica familiar. Tá vendo? Você consegue acertar uma questão dessa tranquilamente assistindo minha aula. Ah, consegue, professor? Claro. Porque não quero ser arrogante, tá? Por quê? É porque eu cito a jurisprudência. Por exemplo, se eu pergunto para vocês assim, pessoal, pode incidir a Lei Maria da Penha no caso, se a vítima for uma transexual feminino? E aí, pode incidir a Lei Maria da Penha? O que é uma transexual feminina? Olha só, nasceu biologicamente no sexo masculino, só que não se reconhece como do sexo masculino, quer ser do sexo feminino. Então, transexual feminino. Olha só, foi decidido recentemente pela 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça que pode perfeitamente incidir a Lei Maria da Penha no caso de uma transexual feminina. Então, não se esqueça desse detalhe. Professor, para incidir a Lei Maria da Penha, o agressor tem que ser do sexo masculino ou pode ter agressora? Vem comigo. O sujeito ativo para incidir a Lei Maria da Penha pode ser homem ou pode ser mulher. Então, independentemente se é do gênero masculino ou do gênero feminino, entenderam? Agora, o sujeito passivo tem que ser do gênero feminino. Um outro ponto importante, que eu abordo, que isso, se cair, você vai se diferenciar dos outros candidatos. Uma relação entre homem e mulher, há uma presunção que o homem está numa situação de vantagem perante a mulher. E a mulher está numa situação de quê? Vulnerabilidade, hipossuficiência, a mulher está em desvantagem. Então, quando um homem ele parte para cima de uma mulher para praticar a violência, presume-se o quê? Que essa mulher está numa situação de hipossuficiência e vulnerabilidade. Perfeito? Quando o agressor ou agressora pratica uma violência doméstica familiar e estiver embriagado, aí vai ser utilizado esse fator da embriaguez como circunstância para aumentar a pena base. Tudo isso não está na lei. Eu estou trazendo para vocês. Perfeito? Então não se esqueça desse detalhe. Isso é importante para você entender a lei e quando você entende a lei, facilita a tua memorização. Porque muitos, às vezes com aquele conhecimento limitado, falam assim, não, eu vou decorar a lei de cabo a rabo. Mas muda um texto legal ali, muda uma palavra, você já talvez fique inseguro para resolver uma questão. Quando você aprende o conteúdo, fica mais fácil. Tudo bem? Então não se esqueça desse detalhe. Quando eu falei que a Lei Maria da Penha pode ser aplicada para agressor ou agressora, do gênero masculino e do gênero feminino. Aí cai na tua prova assim, a Lei Maria da Penha ela pode ser aplicada quando a mãe bater numa filha. Aí tu fala, depende. Porque para incidir a Lei Maria da Penha, a mulher tem que estar numa situação de quê? Vulnerabilidade. E nem sempre ela estará numa situação de vulnerabilidade.
Por exemplo, imagina o seguinte, duas irmãs, quase da mesma idade, uma trocando suco contra a outra, em pé de igualdade. Então não tem por que incidir a Lei Maria da Penha. Agora muda o exemplo. Uma irmã mais velha, 30 e poucos anos, a outra mais nova, 20, mas mora, a de 20 mora com a de 30 e pouco, porque depende financeiramente da irmã mais velha. E a irmã mais velha utiliza isso para ficar humilhando, para bater nessa jovem. Ou seja, a jovem está numa situação de vulnerabilidade. Aí, nesse caso, pode incidir a Lei Maria da Penha. Tudo bem? Então, pessoal, finalizo aqui com vocês a resolução, a bateria de questões da Lei Maria da Penha. Vocês puderam observar ali, nossa pegada é essa, viu o que a banca pode vir a cobrar. Então, é isso, gente. Agora é trabalhar em cima de exercícios, buscar enfatizar aquilo que a banca gosta de cobrar. É sempre importante você resolver questões da banca, pô. Porque você vai chegar ali à realidade daquilo que pode vir a ser cobrado na sua prova, ou pelo menos perto da realidade. Perfeito? Para quem não me segue ainda, ó, meu Instagram está aqui, ó, Prof Pequeno. E mais uma vez, reforçando, na descrição aí, ó, vai ter o link para você fazer a aquisição do nosso curso preparatório para a Guarda Municipal aí de Serra, Espírito Santo. Banca e Decã, a gente vai te direcionar e, se Deus quiser, você vai conseguir ser investido nesse carro. Ganhando 10 conto, irmão. 10 conto. Olha o salário. 10 pila, parceiro. Aí é um salário de respeito, né? Só não vai lá tomar uma posse e pá! Já se endividar comprando um carrão. Tô zoando, gente. Mas se Deus quiser, é vocês tomarem posse aí e para ganhar esse salário que é ótimo aí. Tudo bem? Um abração a todos. Um abraço aqui da Implacável Concurso. Tamo junto e até a próxima.